Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Então, neste momento, vamos pedir a proteção, vamos pedir também a permissão da espiritualidade de luz. Pedimos que os espíritos, os sábios, possam nos auxiliar, possam nos intuir e nos ajudar nesta grande obra, que é a obra do Cordeiro de Deus, para que a gente possa se esclarecer e para que nós possamos compreender todas as coisas que nos chegam, todas as informações que são necessárias para este nosso processo de autoconhecimento. E para que a gente possa se conhecer, a gente precisa de fato ampliar a nossa visão e estarmos nos colocando como células deste grande universo e não apenas como um corpo, como se estivéssemos perdidos e naufragados nessa imensidão. Ao contrário disso, Deus nos permite e Deus nos estimula para que nós possamos nos aprimorar e seguirmos nessa nossa trajetória, que é uma trajetória irreversível, a trajetória evolutiva. Então, contamos com a permissão, contamos com o amparo e com a instrução também, com a intuição desses nossos guias maravilhosos que nos acompanham no dia a dia. Agradecendo também a vocês que estão conosco, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, que venham em paz, que venham em luz, para nos ajudarmos também neste processo de estudo e de aprendizado, pois que o processo é coletivo e nós estamos aqui como estudantes, como aprendizes, nos colocando apenas como instrumentos para transmitirmos esta mensagem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é fundamental para esse entendimento nosso daquela dúvida cruel que abate todos nós em algum momento da vida. Quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? Vamos falar sobre a origem espiritual do planeta Terra, como começou tudo. Naturalmente, este processo não se iniciou de uma hora para outra e nem tudo era e nem tudo sempre foi como é ou como está hoje. O processo de transformação de um planeta é igual a um corpo. A verdade é o contrário, nós somos uma cópia, uma miniatura do universo. Um planeta é uma cópia miniatura do universo. Estamos sempre em processo de destruição, de aprimoramento para a evolução. E trazendo o nosso exemplo, por que a gente também passa pelo processo de destruição para a evolução? As nossas vidas materiais não deixam de ser um processo de destruição, pois que nós nascemos, crescemos, reproduzimos, em determinado momento a nossa vida se extingue, a nossa vida material, e então damos um passo e vamos dando outro passo neste processo de evolução. E aí a gente vai ter um pouco de consciência hoje, não é? De onde nós viemos, como começou tudo isso neste planeta maravilhoso, que nós estamos tendo este privilégio de habitar neste exato momento, que é o momento de culminância do processo de transição planetária. Não é? Então vamos para o começo, né? De fato vamos para o começo. Primeiro de tudo, eu queria trazer aqui para vocês que nem sempre na existência do planeta Terra existiram pessoas encarnadas, corpos como nós imaginamos. Nós temos a simbologia bíblica, que nós vamos falar um pouco à frente, de Adão e Eva como sendo os primeiros habitantes do planeta Terra, e nós vamos entender o que é que essa simbologia da Gênese, da informação, vamos dizer assim, né, da profecia de Moisés, nos traz. O que é que significa o Adão e Eva neste contexto de criação do mundo. Que o nome não é por acaso, né, a Gênese, esse texto está na Gênese, não é por acaso, que a Gênese é a origem, né, a palavra Gênese vem de origem. Quando ele trata do assunto civilização. Então, antes de a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender que a Terra já esteve no estágio de mundo transitório. E o Livro dos Espíritos nos convida a entender o que é mundo transitório. Allan Kardec faz a pergunta na pergunta 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Sim, os espíritos respondem. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos,
de lugares em que se possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los, e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então esta é a primeira informação sobre o que seria um mundo transitório. O mundo transitório, naturalmente, é um mundo que ainda não é um mundo definitivo para os espíritos. Eles são alocados nestes locais, muitas vezes aguardando um degredo, aguardando uma excursão para um outro planeta, aguardando uma transferência para um outro orbe. Então o processo de mundos transitórios existe e muitos deles são habitados exclusivamente por espíritos, né, no processo de aguardando uma nova encarnação. Né? E aí, Kardec pergunta, como consequência desta primeira parte, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir seu destino. Figurai-vos como aves descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. E um pouco mais à frente, Kardec pergunta, na pergunta 236, sendo transitório o estado destes mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? E os espíritos respondem, já esteve, a Terra já foi um planeta transitório. Em que época? Durante a sua formação. A resposta dos espíritos. Ou seja, este mundo que nós habitamos hoje, um dia, na sua origem, quando esse mundo estava em formação, ele era um mundo de transição. Era um mundo habitado exclusivamente por espíritos neste processo de transição. Entretanto, existe uma questão que aí vai depender de estudos, para que se entendam se esses espíritos em estado transitório na Terra, se eles foram transferidos para outros orbes ou se aqui eles se alocaram. Por que existe essa dúvida? No nosso encontro passado, nós falamos sobre Erg, que era o 10º planeta do Sistema Solar, que foi destruído em uma batalha, em um conflito de proporções cósmicas, utilizando inclusive energia nuclear que nós dispomos hoje no nosso planeta Terra. É importante nós sabermos que a energia nuclear que nós temos hoje no planeta Terra é capaz de dizimar a humanidade, é capaz de promover a eliminação de todos os seres vivos, é capaz de promover de fato uma hecatombe de nível galáctico, podemos assim dizer, porque se você elimina uma população de um planeta, você está cometendo naturalmente um ato em nível universal, porque não fica restrito apenas a este mundo, porque a Terra faz parte de um grande aglomerado. Da mesma forma que nós nos unimos enquanto pessoas e nós nos conectamos com a natureza e com a sociedade, os planetas também se dão as mãos para comporem os seus sistemas solares, para compor as galáxias, as constelações. Então existe uma grande rede. No momento em que você interfere no curso humanitário de um planeta, você está, de fato, contribuindo para uma ocorrência em nível universal. Né? E aí, esta batalha, esta destruição, fez com que o planeta, inclusive, perdesse a sua estrutura física. E parte deste material foi reagrupado na construção do planeta Terra. E a espiritualidade que pertencia, que estava tentando se instalar nesse 10º planeta, nesse planeta Erg, o que gerou esta grande batalha, que eram os Morgues, era uma espiritualidade com muitos débitos morais, e pela sua audácia eles conseguiram alterar a psique já bem estruturada de um planeta chamado Erg. E neste processo, Erg foi destruído e os Morgues receberam do alto o planeta Terra para se alocarem e implantarem aqui a sua espiritualidade. Ou seja, eles eram os planetas, eles eram os povos que estavam querendo se utilizar da estrutura de Erg, que já era um planeta regenerado, já tinha condições muito avançadas de vida,
Não conseguindo, eles, no processo de negociação com o alto, receberam a autorização para se instalarem no planeta Terra, no planeta recém-formado, para então começarem o seu processo de habitação. E assim surgia na Terra a sua espiritualidade. A Terra já recebe no primeiro momento a espiritualidade com caracteres moralmente primitivos, moralmente inferiorizados. Mas não ficam órfãos, e a gente vai ver isso no curso da nossa história. Não ficam, como é que podemos dizer assim, largados à própria sorte, né? Existe uma estrutura, existe um propósito cósmico para o planeta Terra, neste processo todo de receber a espiritualidade. Então, no primeiro momento, os espíritos se instalam aqui, apenas os espíritos, apenas a estrutura espiritual, porque é importante a gente sempre lembrar isso. Pode parecer óbvio, mas é uma coisa que é importante a gente frisar. Onde tem espíritos, não necessariamente precisa ter almas encarnadas, mas onde tem almas encarnadas, onde tem vida material, é preciso haver espíritos. Então, quem vem primeiro, em nível hierárquico, são os espíritos. Então, os espíritos podem habitar um local que não tenha ninguém encarnado. Mas nenhum encarnado vive em um local que não tem espírito, porque ele próprio já é um espírito. Se tiver um encarnado, já é um espírito ali naquele local. E como nós estamos sempre acompanhados, existem sempre pessoas conosco, entidades, então nós sempre teremos uma coletividade de espíritos reunidos. Então, neste primeiro momento da formação, onde não existiam ainda pessoas, não existia ainda civilização, não existiam sequer animais, nem plantas, nem nada, já existia a espiritualidade. E aí vemos para o que seriam os primeiros seres. Este trecho daqui, que eu estou trazendo, é um trecho do livro Exilados de Capela. Ele conta uma história, ele pega do início, ele pega mais do início do que propriamente da parte dos exilados de Capela, que a gente vai conversar sobre isso. O que o Edgar Moon cita? Os seres vivos da Terra, com as formas que lhe foram atribuídas pelo verbo, o que seria o verbo? Que seria esse pensamento fora de Deus, que seria a ação, o pensamento. E os seus prepostos apareceram no globo há centenas de milhões de anos. Os seres vivos. Primeiro nas águas, depois na terra. Primeiro os vegetais, depois os animais, todos evoluindo até os seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem 2 bilhões de anos de existência, tendo vivido 1 bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que, e somente então, surgiram os primeiros seres dotados de vida. Ou seja, nós estamos em uma morada, vivendo na mínima parte, porque a maior parte do tempo que a Terra existe foi na sua formação geológica e climática. Até então, estrutura de vida orgânica não existia, apenas vida espiritual, como nós vimos, os espíritos nos informando que durante a formação da Terra ele foi morada de espíritos, foi morada da espiritualidade. A partir daquele momento, até hoje e até o seu futuro, nunca mais deixou de ter espíritos no planeta Terra. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal, estavam os símios, que eram muito parecidos com os homens, porém ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a saber, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse, a ciência não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição bem definido entre o animal e o homem. Ou seja, até esse momento, não foi possível para a ciência conseguir compreender em que ponto existiu exatamente a transição. Ou seja, trata-se de um processo muito mais psíquico do que físico. O ser humano, vamos dizer assim, a humanidade civilizada,
veio como um clarear do dia. Você não percebe a transição direta. O que se percebe é uma transição lenta e gradual. Entretanto, esta humanidade precisou receber um influxo de espíritos já avançados, com algum conhecimento, para nos auxiliar neste processo de civilização, começar do começo. É aquilo que nós estamos muito ouvindo falar no momento atual, e não é de agora, sobre a transição planetária. Este processo ganhou muito mais, vamos dizer assim, evidência e muito mais força nos últimos anos, mais ou menos uns 30 anos para cá, a partir do momento em que Chico Xavier nos trouxe esta necessidade, nos trouxe essa realidade sobre o processo de transição planetária, o processo de reformulação do planeta. Mas isso já vem sendo abordado muito antes de Jesus vir. Por quê? Porque os profetas, todos os profetas e todas as nações, todas as civilizações, elas já tinham esta semente. A semente do Evangelho já estava plantada nas sociedades. Por intermédio de quem? Por intermédio de prepostos do Cristo. Em todas as eras, nós tivemos aqui espíritos encarnados com a missão de trazer estas informações por intermédio de revelações, através de profecias. Eram tidos muitos como videntes, eram tidos muito como bruxos, eram tidos muito como sábios. E então, para evitar um fanatismo na abordagem, Jesus manda de diversas formas, como cientistas, como filósofos, como professores, como matemáticos, como químicos. Então, ao longo da nossa trajetória, nós tivemos diversas eminências, tivemos grandes personalidades nos dizendo no que a Terra irá se transformar. Desde, inclusive, eras muito antes de Cristo, muito antes de Moisés, nas primeiras civilizações. Nós já temos estes relatos. Hoje a gente tem diversas evidências patentes e que comprovam a similitude das comunicações, a semelhança das comunicações. Em civilizações simultâneas, outras nem tão simultâneas, cada uma vivendo em um canto onde não existia globalização, onde não existia contato entre essas civilizações, e já existiam abordagens e já existiam temáticas comuns. O livro Exilados de Capela traz diversos exemplos sobre isso. É uma outra obra muito importante que fica aqui a recomendação. Os Exilados da Capela, de Edgar Morin. Esse livro, junto com A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. Essas duas obras, Exilados de Capela e A Caminho da Luz, são duas obras magnas que tratam da história da nossa civilização, que trata sobre diversos temas, inclusive temáticas bíblicas, porque a linguagem bíblica é uma linguagem simbológica, é uma linguagem alegórica. Ela traz como se fossem histórias, com palavras que muitas vezes o nosso erro é levar ao pé da letra, mas que por trás ali existem histórias muito maiores e que é preciso de fato mergulhar com muita sabedoria para compreender essas histórias. Tá certo? Então o que a gente vê é que o processo de construção do planeta, o processo de desenvolvimento dele, se dá de uma forma muito planejada. Então o que acontece? No primeiro momento você tem a estrutura física, você tem a estrutura climática, a estrutura geológica, com o elemento vital. Que elemento vital é esse? É justamente as sementes, os germes para a geração da vida. E esses germes, em situação propícia, eles irão se transformar em vidas, inicialmente em vidas unicelulares, em células, em pequenos micro-organismos que vão se desenvolvendo, que vão se materializando, que vão se aprimorando, vão dominando o ambiente em que estão, até então um ambiente totalmente inapropriado para a existência humana,
E aí você tem plantas, você tem protozoários, você tem micróbios, micro-organismos capazes de habitarem aqueles locais e indo, inclusive, fazendo o processo de maturação e passando por esse estágio de aprimoramento do ambiente para que novas estruturas mais complexas possam vir. Então, aqui complementando, nos primórdios da evolução humana, no ápice do reino animal, estavam os símios, né, que a gente falou, muito parecidos com os homens, porém ainda animais. Antes ainda destes seres mamíferos já desenvolvidos, existiram as bactérias, existiram as formas unicelulares que foram naturalmente se transformando em animais mais estruturados, inicialmente como animais subaquáticos. Por que subaquáticos? Isso é importante a gente compreender. A história na Bíblia que fala sobre o dilúvio, que fala sobre as grandes chuvas, o que seria esse processo? O processo de resfriamento do planeta Terra. E a partir do momento em que essas estruturas foram se acomodando, que elas foram ficando mais organizadinhas, o planeta chegou em um estágio onde ele poderia resfriar. Neste processo de resfriamento, houve a condensação dessa estrutura, liberação de gases. Mas esses gases não se dissiparam, por quê? Porque ao redor do planeta existia uma estrutura como se fosse uma aura, como se fosse um campo de força. E nessa estrutura estavam justamente esses germes que eram a vida orgânica, os seres orgânicos primitivos, esperando apenas as condições para que elas pudessem se manifestar em vida. Com essa condensação, com este processo de formação dessas grandes chuvas, no momento em que houve a precipitação, que as chuvas caíram, elas trouxeram para a Terra estes seres que estavam na atmosfera suspensa. E aí veio esse entendimento, a história bíblica do grande dilúvio, das grandes chuvas que trouxeram a água, que trouxeram a estrutura aquática para o nosso planeta. Então houve aí uma junção entre estes germes, entre essas formas de vida primitivas e um ambiente mais propício para que pudesse formar-se uma estrutura de vida que não se parece em nada ainda com a estrutura que a gente está acostumado, que a gente já vive. Era uma estrutura muito hostil, uma estrutura climática, uma estrutura geológica, um ambiente atmosférico ainda muito pernicioso para a raça humana. Porém, para estas células, para estes seres unicelulares, para plantas primitivas, era um ambiente propício. E naturalmente elas foram se readaptando, foram melhorando, à medida em que o clima também ia se tornando mais propício. E aí surgiram seres com mais complexidade, todos eles naturalmente na região subaquática. A partir deste momento começam a submergir estruturas rígidas, solo, começaram a surgir estruturas de relevo acima da superfície da água, acima da linha de água. Mas demorou muito tempo para que estas estruturas celulares, para que estes animais habitassem a terra firme. É por isso que hoje a humanidade, a ciência sabe muito bem que existe muito mais estrutura vital abaixo das águas do que acima das águas. Abaixo das águas existe um mundo que o ser humano não conhece nada praticamente, em termos de estrutura. Existem seres que estão aqui conosco desde o início e continuam nas águas. Não é mesmo? Enquanto que os animais que estão na superfície já passaram por diversos processos de adaptação, diversos processos inclusive de extinção e para surgimento de novas raças, de novas espécies. E neste processo de aprimoramento vieram então os mamíferos, vieram os primeiros seres que, como Edgar traz no livro, eram os primeiros símios, que pareciam com homens, tinham formato, mas ainda eram animalizados, não tinham ainda aquela estrutura. A estrutura humana, mesmo a estrutura humana dos neandertais, dos homens das cavernas, porque ali já eram homens das cavernas. Existe um texto, existe uma citação de João Evangelista que acompanhou todo este processo da chegada destes primeiros seres que ainda
não eram homens, mas já tinham uma estrutura primitiva hominais. E como é que ele descreve? Essa comunicação de João foi dada no fim do século XIX. Tá? Ele diz o seguinte: Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, 2 homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão. E nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade. Porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se e com ela tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, que era um homem já evoluído. Via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Olha só a descrição de João Evangelista. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte, ou seja, o seu rosto, desaparecia sob o cabelo áspero e rígido na cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesses visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver, e procuraria o sono para esquecer. Por que João frisa isto com essa propriedade? Porque nós já estamos acostumados com outro tipo de ser humano. Nós não temos na nossa mente que a humanidade veio deste estilo e que ali era considerado um ser humano já. Ou seja, quando nós observamos isso, não deixa de ser, inclusive, um aviso de João Evangelista, para que isto sensibilize cada um de nós de que o processo de início de uma civilização, e existem inúmeros, infinitos planetas neste momento, no nosso grande universo, que estão nesse estágio aqui que a Terra já passou. Então João, ele já chama para nós este entendimento, com o que ele diz assim, ó, se vocês tivessem visto como eu, o seu espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para que nós tomemos a carne e tomemos o espírito para que nós não vivenciemos esta realidade, que é uma realidade dura para quem está num processo de evolução. Então esta descrição dele, este convite que ele faz, é para que a gente se sensibilize do que nós já fomos, para que nós não retornemos a esse estado e que nós não sejamos degradados para vivermos neste tipo de ambiente. E aí ele continua, seu comer era como devorar, ou seja, a fome era tanta que qualquer coisa era como um grande banquete. Bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. E o seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros, como as impressões que se estampavam em seu espírito, e grosseiros, como as necessidades que tinham sua origem. Ou seja, os nossos sentimentos eram restritos às necessidades daquele momento. Então o sentimento de amor, até mesmo o ódio, esses seres, os seres primitivos, não tinham ódio. Porque eles não tinham do que sentir ódio. A necessidade era apenas de continuar-se vivo, de continuar-se ocupando aquele espaço, procurando
evitar ao máximo serem vistos, viviam como os animais que a gente vê hoje em dia numa trilha, numa fazenda, onde quer que seja. Os animais se escondem do ser humano. Imagina que nós já passamos por esse estágio. O homem primitivo, então ele quer dizer, voltando a frisar, ele quer dizer o seguinte: não existiam sentimentos distintos do instinto, das necessidades básicas, como sendo apenas alimentar-se, beber, comer o que pudesse e fugir dos predadores, fugir dos grandes animais, porque o homem era tão esquálido, tão enfraquecido, que não tinha a menor condição de fazer confronto com quem quer que seja. Até porque ele não tinha esse ensejo, ele não tinha essa necessidade. O ensejo era apenas de ocupar aquele espaço ali de uma forma totalmente animalizada. O homem primitivo falava, porém, não como homem. Alguns sons guturais acompanhados de gestos, os gestos precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Ou seja, não tinha pensamento de futuro, não tinha ideias superiores e nem bem elaboradas para nada. Eram apenas as necessidades imediatas. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne, e, satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito e a sua dor era um gemido. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. Não tinha estrutura cerebral, né? Se a gente for parar para analisar. Ele não tinha estrutura cerebral suficiente, até porque não existia estímulo ao pensamento. A necessidade era apenas instintiva. E quando o assunto é instinto, como nós ainda temos instinto, o instinto não exige pensamento. A vontade de fugir, quando às vezes você se sente agredido, quando se sente atacado, ou de reagir, dependendo da personalidade, é uma necessidade que não precisa de pensamento. O comer, o beber, não precisa de pensamento. Precisa apenas a resposta àquela vontade, aquele estímulo. E mais adiante, João Evangelista acrescenta: e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular. E a vontade, subjugada pela carne, gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor. Do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo, a tribo mais poderosa é o lobo das outras. Ou seja, aí neste momento já existia a animosidade. Por quê? Porque os anseios já não eram apenas os anseios primitivos. Aí já existia uma estrutura celular, já existia uma estrutura social. E existia então o ensejo de proteção, o ensejo de território, não é? O ensejo de moradia, que eles já tinham tendas, já viviam em cavernas. Então, a partir deste momento, já existia já a inimizade, podemos dizer assim, a rivalidade entre as tribos. As tribos errantes, como o furacão, marcham para adiante e, como gafanhotos, assaltam a terra onde pousam seus enxames. E aí ele mostra a diferença entre uma sociedade organizada, entre um grupo organizado e um grupo não organizado, que apenas pilham, apenas vão de um canto para outro. Então este é o retrato trazido para nós por João Evangelista desta que era a primeira estrutura humana, o primeiro ser humano. Observe que do animal para o humano que a gente conhece hoje existe uma diferença grande, muito grande. E a diferença deste considerado primeiro homem para o homem atual é muito grande. O nível de evolução é muito grande. E aí a gente, só nesse ponto, a gente já para e reflete. Qual é o meu estado atual? E qual é o estado que eu quero estar? Eu tenho mesmo o direito, ou então é racional que eu diga
que eu não vivo em um ambiente evoluído, a ponto de eu desejar, pelas minhas ações, porque quando eu ajo desta forma, são as minhas vontades, querer degradar-me para um ambiente neste formato, o planeta Quiron, que está aí fartamente exposto, é um planeta primitivo para onde a maioria dos espíritos degradados da Terra irão. E é um planeta com as mesmas características, com povos com as mesmas características desse que nós estamos vendo. E qual que será o nosso papel lá? Ou o papel daqueles que vão para aquele local? Servir de professor para levar o avanço da mesma forma que nós recebemos com a simbologia do Adão, que é o que a gente vai ver agora. Ainda no livro Exilados de Capela, nós falamos sobre a segunda raça, o Edgar traz. Iniciou-se, então, nesta encarnação, os homens primitivos formadores da segunda raça mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com esses espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como a raça pré-adâmica, ou a raça antes de Adão, né? A segunda raça já é formada com, como o próprio Edgar traz, espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com esses espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. A Lemúria, ela fica hoje onde é compreendido o Oceano Índico. Naquele local, submergiu o continente da Lemúria. E ali se instalou essa segunda raça que deu origem ao que nós chamamos de matriz ou de raça-mãe. Quais são as raças originárias do nosso planeta? A raça, os africanos. A matriz de toda e qualquer raça são os africanos. Então todos nós, sem a menor exceção, temos uma origem na África. Todos nós temos origem na África. Porque é de lá que vem a humanidade, as primeiras civilizações surgem na África, no continente da Lemúria. E aí a importância da gente entender a simbologia de Adão e Eva. Qual é a história de Adão e Eva? Se a gente for relembrar, vieram Adão e Eva para um local onde eles tinham tudo à disposição, e eis que, traídos pela serpente, a Eva traída pela serpente, ela consome a maçã que não poderia ser consumida. E eis que Adão, questionado por Deus, Deus procura Adão, cadê você? E aí Deus condena, entre aspas, Adão, a partir daquele momento, a trabalhar todos os dias para poder se sustentar. E é a simbologia da queda do homem, do paraíso perdido. E eis que neste momento começa, na verdade, a história de Adão e Eva é a simbologia da queda dos degredados de Capela. Os degredados a origem das civilizações inteligentes, mais inteligentes do planeta Terra, que iniciam com essas raças que vêm da constelação de Cocheiro. Aí a gente vem conhecer os exilados de Capela. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que eu indiquei para vocês, para quem não leu ainda, vale a pena para entender essa passagem, que é importante a gente compreender de onde nós viemos, de onde vem a inteligência que habita o planeta Terra hoje. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A constelação de Cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, dentre as quais se inclui Capela, que é uma estrela de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior que o Sol,
e se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós, à vista desarmada. Capela se encontra distante da Terra 45 anos-luz. Em nível galáctico é pertinho. É como se for da sua janela, daria para ver. Então, Capela é a origem dos povos, os degredados, a história que a gente conhece dos exilados de Capela. Capela estava vivenciando, naquele momento, um estágio similar ao que nós estamos vivenciando hoje. O clímax, o apogeu de um processo transitório em que espíritos rebeldes, indisciplinados e resistentes à mudança foram convidados amorosamente a seguirem para outro orbe que estava em um estado mais adaptado ao seu estado mental e ao seu estado psicoemocional, para então, naquele orbe, eles receberem a dádiva da evolução, pois que em Capela, naquele momento, eles já não conseguiriam mais seguir. Eles estavam ficando desgarrados. E então Jesus recebe estes irmãos com muito amor para que eles possam ajudar no processo de civilização do nosso planeta Terra. Nós ficamos hoje na chegada dos capelinos. A gente para no momento em que os capelinos chegam, que é representado exatamente com a história de Adão. Então na próxima semana a gente aborda mais profundamente a Gênese, e aí nós vamos conhecer as características de cada agrupamento deste, como é que cada um deste grupo veio parar aqui, o que é que eles trouxeram de desafios, o que é que eles trouxeram de ganhos, e o que é que aconteceu com cada um deles. Tá bom? Agradecendo a todos, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus por ter nos auxiliado para que a gente pudesse fazer este estudo juntos e que as informações sejam de proveito para todos nós e seguimos na nossa trajetória. Salve Deus, salve Jesus, tudo em Deus está certo, nada em Deus está errado. Sigamos em paz, tenhamos uma boa noite de sono e fiquemos com Deus. Gratidão, Candeias, eu que agradeço, viu, pela sua presença, minha querida. Fique com Deus.